Muito legal, muito legal. E esse trabalho, por exemplo, o terapeuta que faz o psicodrama interno, ele faz o trabalho em grupo ou ele faz o trabalho com o paciente? Como é que funciona isso? Então, todo o meu treinamento é para o atendimento individual. Treinamento individual. Individual. Claro, com muita prática, você pode trabalhar em grupos. Eu consigo trabalhar muito bem com grupos. Inclusive, nas formações, são grupos, né? Então, mas para trabalhar, basicamente, se trabalha individualmente. Eu preparo a pessoa para o terapeuta, o psicólogo, né? O psicoterapeuta, para trabalhar com esse método no individual. Mesmo porque, né, o que você comentou, a hora que você tem uma habilidade maior, você pode trabalhar com o grupo, mas o grupo ele vai te trazer um campo diferente daquele do individual, né? Porque além do teu paciente, vai vir quantos outros campos que vão se misturar ali, e realmente o terapeuta tem que ser muito hábil, né? E você sabe, né? A cura profunda se dá em grupo, né? A cura profunda não é no individual, é no grupo. É no grupo, é no coletivo, né? No coletivo. Agora quem está conduzindo, né? Eu já assisti algumas constelações que foram difíceis de assistir, porque quando envolve campo, né, o terapeuta tem que realmente ser muito isento do campo, né? Ele tem que perceber de fora, ele tem que entrar, mas tem que atuar não levando suas coisas, não misturando as coisas, e às vezes isso não é uma coisa simples, né? O processo pode ser simples, mas ele não é fácil, né? Não, pode falar para terminar. Não, e ele não é fácil, né? Não é fácil. Pela minha experiência, pelas pesquisas, eu participei de muitas constelações como representante, né, para ver. É um trabalho muito, muito bom. O problema é que eu vejo a possibilidade de contaminação de papéis, né? Sabe? É muito fácil, porque as pessoas entram num papel representando uma energia, que é um antepassado, uma figura, um problema, né? E o quanto a pessoa pode interferir naquilo, né? E quando bate com as questões da própria pessoa que está representando, então a possibilidade de contaminar o papel é grande. Então o diretor, né, o terapeuta tem que ter muita habilidade, muita capacidade, experiência para fazer essa leitura e conseguir fechar bem o trabalho, né? Senão a pessoa sai, né, com algo inacabado, está inconsciente, e o que é pior, às vezes no corpo, na emoção ou nos pensamentos, né? Então precisa ter muito profissionalismo, muito cuidado, né? E no trabalho do psicodrama transgeracional, porque o Roger utilizava, né, as mesmas estratégias de Netherton, também usava a parte de relaxamento, enfim, para se acessar o estado alterado, o estado ampliado de consciência, né? Como que você vê no processo do psicodrama essa passagem, né, do estado de vigília, né, no estado consciente, para o estado ampliado de consciência? Boa pergunta. Na verdade, o Roger não usava relaxamento. Ele aquecia as pessoas, aquecia o campo, mas ele procurava, e a gente procura, o estresse. Como o Netherton, né? Localizando o corpo, né? Isso. Onde tem carga, né? Nas palavras, nas emoções e também no corpo. Aí, onde tem carga, é ali que te vai buscar a história, que vai levar e vai trazer uma história. Claro, se o aquecimento, a carga é muito, né? Se o terapeuta perceber que a carga é muito, então tem uma estratégia de desaquecer num nível mais equilibrado, que você acha que o protagonista vai suportar, e aí você vai um outro caminho. Mas a gente não usa relaxamento, e sim em busca do estresse, da carga. Aonde dói? É ali que a gente trabalha. Então ele usava a parte, porque às vezes tem uma tradução incorreta dos livros, né? E isso é uma coisa muito comum. Inclusive o Hans Tenner, quando eu tive com ele, falei assim: puxa, Hans, você
disse que não é para fazer hipnose, eu disse, não, aquilo estava tudo distorcido. Aí ele me contou como é a história. E no livro do Uger, né, eu tive dois encontros que eu tive com o Uger só. Então não tive a felicidade que você teve de estar mais próximo dele, né? Mas pelo que eu li também, ele diz assim que ele raramente usava hipnose, né? Assim como o próprio Tendon. Por quê? Porque você vai tirar justamente a pessoa daquele estado que ela já chega no teu consultório, que já são as cargas que estão se apresentando, que são relacionadas com aqueles momentos traumáticos que precisam ser trabalhados. Você vai tirar a pessoa daquilo para colocar ela num estado, seja de relaxamento, seja de tirar ela daquele transe do trauma, né? Daquele transe que a gente precisa acessar. Então, quando ele diz ali no livro, que eu vi alguns processos, que ele utilizava a parte de relaxamento, ou alguma coisa similar a relaxamento, é justamente quando, nesses casos onde a pessoa chega num estado que ela está muito fora, por exemplo, inclusive não consegue acessar, né, a parte das cargas nem nada, né? É mais ou menos isso que eu entendi pela tua fala, não? Aqui é interessante para você entender melhor a teoria de Moreno. Os psicodramas são basicamente em 3 etapas. Tem a parte do aquecimento, né, inespecífico, depois o aquecimento específico, depois vamos para a dramatização e depois o compartilhar. Basicamente são essas 3 etapas. Então, esse que você viu lá como relaxamento é a parte do aquecimento. Entendeu? Criar uma sinergia com o cliente. Depois vamos aquecer sobre o assunto que ele quer trabalhar. Fale um pouco mais disso. Vai trazendo, e aí vai aquecendo. Entendeu? Aí vai trazendo os pontos onde tem carga. Até que o terapeuta percebe que agora, aí, se ele fechar os olhos, tem carga suficiente, ele vai facilmente acessar outras memórias mais profundas. E aí sim, nós vamos e fazemos a dramatização. Dramatizamos corpo, mente, emoção, expressa dentro da história começo, meio e fim. E aí nessa dramatização do DMP tem 3 etapas também, né? Que é vida terrena, depois bardo, depois a integração, né, desse processo, suposta vida passada ou ancestralidade com a vida atual. Tudo isso dentro ainda de olhos fechados. E depois de olhos abertos, né, vem a 3ª etapa do psicodrama, que é falar o que sentiu, né, é a parte do compartilhar. Isso é fundamental ser feito. Né? Então, são essas etapas, né, que precisa ser seguido. Se você segue dentro do psicodrama, raramente você vai ter problema, vai ter coisas que talvez você não tenha, né, porque o método nos dá segurança das etapas, como trabalhar em estados alterados de consciência. Agora, tudo é hipnose, né? Vamos dizer, a gente está conversando aqui, a gente está num estado também meio hipnótico, não é isso? Né? Sim, com certeza. O que a gente não usa talvez a hipnose clássica, né? Que a gente precisa do ego presente, o ego 100% presente.